Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje estaremos falando sobre o tema Que Temos com Cristo, que foi publicado no Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 144, referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 24, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Então, que temos com Cristo, né? Uma mensagem muito interessante. Vamos lá. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos no mundo. Na edificação da política erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestindo nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Que temos nós com Cristo? Uma pergunta, né? Interessante. Às vezes a gente acredita que, não é bem assim. O Jesus fez o trabalho dele e agora, por si só, o cristianismo vai crescer, vai dominar o mundo inteiro, vai se tornar a religião predominante. E a gente sabe que não é bem assim, gente. Tudo aquilo que é para o benefício da humanidade tem os seus opositores. Quanto a gente tem observado de infiltração dentro do cristianismo, de ideias que são fora daquilo que o Cristo pregou. As pessoas, elas tentaram, a gente sabe que as organizações trevosas, esses espíritos que são os obsessores, né, que Jesus está se referindo aqui, eles tentaram atacar direto as instituições do cristianismo e eles viram que isso não deu certo. A gente sabe que a perseguição inicial ao cristianismo, os circos de Roma, os cristãos foram queimados, foram jogados às feras e tantas coisas que aconteceram por aí, isso não funcionou. Na Idade Média, perseguição, as fogueiras, tudo que ocorreu também não funcionou. E aí, eles perceberam que eles precisavam atuar de forma mais sutil. E aí, qual é a forma mais sutil de atuar? Infiltrar. Colocar indivíduos dentro do próprio cristianismo para tentar implodi-lo. E é isso que a gente está observando. São pessoas que não estudam o Evangelho de Jesus, ou se estudam, eles deturpam totalmente o entendimento e vão começando, através dos seus discursos, levando informações totalmente distorcidas. E aí o cidadão comum, que não é afeito a estudar, que não procura observar com mais cautela, não passa pelo crivo da razão, vai aceitando essas ideias esdrúxulas e vai contaminando o cristianismo.
quantas coisas foram introduzidas no cristianismo que não tem nada a ver com Cristo. Há um tempo atrás, eu fiz um estudo sobre a questão do julgamento, que não julgueis do Cristo. Aí eu mostrei através de palavras lá do hebraico que a tradução foi equivocada. Porque nós temos, essa palavra ela pode significar várias coisas, entre elas não condenar e não julgar. Em determinados contextos, o não julgar está ok. A gente viu Jesus falando sobre traduzir por julgar, né? Só que nesse contexto era não condenar. Porque o Cristo, em diversas outras oportunidades, ele fala sobre o julgar corretamente, julgar as 12 tribos de Jerusalém, que deveriam julgar com correção, que deveriam passar. Jesus fala do julgamento o tempo todo. Autoriza, recomenda julgar. Julgar é importante para a gente discernir o que é certo e o que é errado. O que Jesus questiona é o condenar. E as pessoas começaram a introduzir esse tipo de coisa. Por exemplo, não julga, fingir, passar a mão na cabeça do outro que erra, ser tudo bem. Porque aí quando você é duro, quando você é rígido, por exemplo, dizendo que algo não está correto, moralmente, eticamente não é correto, as pessoas falam, mas isso não é ser cristão. Esquecendo-se da postura do Cristo. É de vós, escribas e fariseus hipócritas. Túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Jesus criticava a hipocrisia. E quando você critica, ele fala que você não é cristão. E aí começam a infiltrar esses indivíduos, eles estão infiltrados para poder desestruturar o cristianismo, porque como eles não conseguiram barrar, porque a força do cristianismo é muito grande. E aí começam de dentro. E nós que estamos dentro da doutrina espírita, começamos a observar esse movimento também. Tem espíritas totalmente fora dos padrões cristãos. Em primeiro lugar, eu acho que a base é o Cristo. Que fogem do entendimento do próprio Evangelho de Jesus, que tem posições contrárias ao Evangelho de Jesus e vão ser contrários também aos postulados doutrinários estabelecidos por Kardec, por exemplo. Essas pessoas, elas estão infiltradas. Porque a gente pensa muito na obsessão, o indivíduo está obsediado. Não, mas existe a coletividade que é infiltrada por um processo obsessivo. E essas pessoas, elas vão deturpando, vão trabalhando para que a doutrina vá se destruindo, para que o cristianismo vá se destruindo. É por isso que é importante a gente estudar, é por isso que por exemplo, eu como teólogo, né, eu sou formado em teologia, eu tenho curso superior em teologia, então eu gosto de fazer estudos contextualizando, buscando palavras-chave, traduzindo as palavras para o grego koiné, para o hebraico, para o aramaico. Por quê? Para que a gente possa realmente entender o Cristo. E não ter suposições, achismos, que está cheio por aí. Está cheio de achismo, cheio de falsos profetas, de pseudo-sábios, que falam muito bem, estruturam muito bem os seus textos, a sua maneira de se comunicar, mas colocam coisas equivocadas e vão destruindo, vão modificando o entendimento. Eu tenho visto isso com muita clareza. E a gente tem que abrir muito o olho. Eu fico vendo, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que dar mais atenção à doutrina. Eu tenho no meu Facebook centenas de casas espíritas ligadas, né, por causa de comunicações com as casas e tudo, e eu observo as palestras. 2, 3 pessoas assistindo. O espírita está abandonando a própria doutrina. Porque aquelas pessoas começaram com aquelas ideias, o importante não é você estar dentro da religião, a religião está dentro de você. E começam com ideias que nós não estamos prontas para elas e vão afastando o indivíduo. O importante é isso, o importante é aquilo, é ter Deus é o mesmo. Começam a trabalhar a maneira de ver a religião e vão afastando os indivíduos. E a gente precisa estar muito atento a isso. Ou nós vamos ser firmes e vamos ser ortodoxos mesmo.
Não vamos aceitar ideias que não são comprovadas, sugestões dos indivíduos querendo mudar o cristianismo, querendo mudar a interpretação do Cristo. O Cristo, quando chegou na época no judaísmo, ele encontrou o mesmo problema. As leis, tudo que estava no Velho Testamento tinha interpretações através do Talmud. Interpretações totalmente equivocadas, e Jesus foi corrigindo. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, e ele corrigia. E nós estamos vivenciando o mesmo problema. Tem pessoas que estão infiltrando a doutrina espírita, infiltrando o cristianismo, tentando implodi-los. E se a gente não abrir o olho, se a gente não tiver com muito cuidado, nós vamos participar desse processo. Temos que ser firmes e defendermos a bandeira do Cristo, a bandeira do Espiritismo com muito afinco. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amigo, se você chegou até aqui, amiga também, dê seu like, faça seu comentário. Se você não quiser comentar sobre o texto, bote um bom dia, boa tarde, boa noite, porque quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, mais a gente consegue divulgar e trabalhar aí em prol da doutrina espírita, em prol do cristianismo principalmente. Vamos nos unir em defesa do Cristo, gente. Temos que estar muito atentos. Jesus disse que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria e não podemos permitir que a nossa fé esfrie. Temos que ser firmes, trabalharmos com afinco em torno da nossa doutrina, em torno do cristianismo. Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.